E aí pessoal, mais um vídeo aqui se iniciando. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês aí, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí o canal. E esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. É um vídeo que eu tava com muita vontade de falar sobre isso aqui. Porque também eu tava querendo saber se realmente outras pessoas têm o mesmo raciocínio que o meu em relação a isso. Em relação a sobre esse tema que eu vou mencionar agora. Principalmente pessoas aí que são cristãs, não cristãs, ou pessoas que somente lê a Bíblia e acreditam na Bíblia, ao Deus da Bíblia, tá bom? O título do vídeo, como vocês já viram, né? Passe por cima do seu ego. Então, basicamente, o conceito do vídeo de hoje é falar sobre a questão do que o mundo nos ensina, do que os nossos pais nos ensinam, do que os nossos avós às vezes nos ensinou, o que a escola nos ensinou, o que de certo modo algumas, nem todas, algumas igrejas ensinaram, mas que eu acabei olhando de uma forma diferente, de um modo diferente, tá bom? E eu quero falar aqui com vocês sobre isso, que é passe por cima do seu ego. Então, o que foi nos ensinado, pessoal, ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, para a gente atuar nessa vida, né? Para a gente, o modo de agir nessa vida. E basicamente, uma coisa interessante que eu vi quando eu comecei eu só cheguei a esse raciocínio, pessoal, deixando bem claro, quando eu comecei a estudar sobre Jesus Cristo, quando eu comecei a ler sobre Jesus Cristo. Então, quando eu comecei a ler, eu entendi que tudo aquilo que tinha sido me ensinado, que tudo aquilo que tinha sido mostrado para mim, não fazia sentido algum quando eu comecei a ler sobre Cristo. Ou até mesmo quando eu tinha uma visão de Jesus Cristo e quando eu realmente comecei a ler a palavra dele, tipo assim, do que ele escreveu, eu comecei a ver que era diferente do que, de certo modo, me falavam. Não que as pessoas estavam mentindo para mim, mas talvez na forma que eles estavam me falando, eu estava interpretando de uma forma errada, de uma forma ruim. Então, esse mundo aqui, pessoal, eles nos ensina que a gente tem que, a todo momento, colocar o nosso ego acima de tudo. Vencer, vencer e vencer. Buscar melhoria, se desenvolver e sempre, a todo momento, se colocar por cima de outras pessoas. Sempre ganhar, ganhar. E isso é muito legal. Isso faz parte da vida. Isso é algo que realmente está nos nossos ensinamentos de todas as pessoas. Mas que quando você começa a ler sobre Jesus Cristo, você vê que não é assim. Você vê que a bateria do celular tá acabando. Você vê que não é assim que funciona. De que mais ou menos, isso tudo é realmente interessante. Você buscar melhorar, você buscar vencer, isso é super importante. Mas não da forma como eles nos ensinam, porque isso vai tornando a gente ruim por dentro. Isso vai nos estragando por dentro, cara. Porque se você pensa totalmente relacionado a, às vezes, você sorrir e outras chorarem, não tô falando que isso não acontece na vida, isso é a vida. Mas eu tô falando do que você sente nesse momento, sabe? Naquele exato momento. Como que você se sente? Você se sente bom quando outra pessoa tá perdendo? Você se sente bom quando as outras pessoas estão sofrendo? Isso não faz sentido. E você se sente bom você se colocar acima de tudo, a todo momento? Você... Assim, é muito bom quando a gente fala bem assim, eu consigo isso, certo? Você tá se auto-ajudando a fazer aquilo. Eu posso isso, certo? Você se está colocando na possibilidade daquilo. Eu sou isso, certo? Você está ajudando Deus e a si mesmo a trazer aquilo que você quer como realidade. Super importante.
Mas o problema é quando a gente começa a se colocar acima de Deus e a gente começa a se colocar acima de outras pessoas, pessoal. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele fala que o maior é o menor. Ele fala que o servo não é maior que o seu senhor, nem o seu senhor é maior que o seu servo. Então, quando você começa a entender certas coisas, você vê que o mundo ele te ensina diferente. Não estou falando que tudo que a gente aprende é totalmente errado. Tem coisas muito boas que a gente aprende dos nossos pais, do nosso convívio familiar, da escola, faculdade, curso técnico, seja o que for. Quando você está aprendendo um idioma. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas que eles não ensinam da forma que realmente deveria ser, vamos dizer assim. Da forma que Jesus Cristo nos estava nos ensinando. Então, é mais ou menos o seguinte. Quando a gente fica colocando o ego acima de tudo, a gente não... porque o nosso ego, de certa forma, às vezes faz a gente pecar. Faz a gente fazer coisas ruins. E coisas que a gente acaba fazendo, às vezes até indiretamente e às vezes não racionalmente. Eu não tô falando também que você ser totalmente racional é algo bom, tá? Porque às vezes você ser mais emocional é muito bom e muito interessante. Porque isso vai te ajudar em certos momentos. Mas a partir do momento que o ego sempre está acima de tudo, que a gente ficar colocando nosso ego, a gente está se colocando acima de tudo. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. A gente tem que agir, vamos dizer assim, como um Deus, porque Jesus Cristo, ele falou, né? Vós sois deuses. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, dentro de nós tem uma certa batalha, vamos dizer assim, espiritual, que é o bem contra o mal. Eu pretendo até trazer um vídeo sobre isso, tá? Se vocês... passou um besouro aqui. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários. Mas tem uma certa batalha, né, dentro da gente. E a gente fica a todo momento, né, vamos dizer assim, deixando o mal entrar dentro de nós, deixando o mal agir dentro de nós. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando eu comecei a ler Jesus Cristo, eu comecei a entender um pouquinho de que assim, Deus, ele criou tudo. Deus, ele determinou leis para esse mundo, leis que a gente vê em tudo. Deus praticamente está em tudo e também está dentro de vocês. Então, não tem como a gente mentir para Deus quando Deus está dentro da gente, sabe? Não tem como a gente mentir para ele, porque ele tá aqui dentro, pô. Ele tá vendo tudo, ele tá vendo literalmente tudo. Ele tá vendo coisas que até você não tá. Você, tipo assim, tem coisas na sua vida que você não tá percebendo e Deus tá. Por quê? Porque ele tá dentro de você, ele tá vendo tudo. Então, assim, não tô falando do Pai que está no céu, tô falando do Espírito, tá bom? E quando a gente fica colocando o nosso ego acima, isso é desinteressante. Por quê? Porque a gente não tá facilitando a nossa, vamos dizer assim, as nossas virtudes espirituais, esse lado espiritual. Porque se você está focando no seu ego, provavelmente você não está focando no seu espírito. E isso é ruim, pô, porque na minha visão, eu quero falar uma coisa que é totalmente minha visão, tá? Eu não li nada, não sei se alguém já escreveu sobre isso, mas na minha opinião, tudo começa no espiritual para depois vir pro mundo físico. Então, sabe essa batalha que às vezes a gente enfrenta espiritualmente, ou até mesmo uma batalha de certa forma mental que a gente está na nossa vida, tem tudo a ver com uma realidade que está vindo para nossa vida. Eu acredito nisso. Então, tem um processo de criação de realidade de que eu acredito que seja esse passo a passo.
que seja questão de espírito, mente e mundo físico. Este, para mim, é o passo a passo de uma criação de uma realidade. Eu não sei se isso faz sentido para todos, tá bom? Mas eu acredito nisso. E quando a gente, às vezes, está passando por coisas espirituais, quer dizer que a gente, de certa modo, a gente está no caminho certo. A gente está indo na direção certa, porque a gente está deixando Deus agir na nossa vida. Mas o problema disso é que, às vezes, quando a gente faz isso, vem coisas difíceis na nossa vida. Por quê? Porque Deus está tendo a oportunidade de treinar, de treinar a gente para coisas maiores, para coisas que estão por vir, sabe? E às vezes a gente fica meio desanimado, né? Porque, pô, todo mundo tá tendo vida boa, todo mundo tá tendo vida, de certo modo, próspera, e outros não. Mas, se você tá sentindo algo muito mais espiritual do que mental, muito bom isso. Por quê? Porque isso quer dizer que você não tá deixando o seu ego estar acima de tudo, tá bom? E o nosso ego, muitas vezes, ele acaba, vamos dizer assim, nos ferrando, em muitos sentidos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui em relação a isso. E isso, pessoal, ó, eu até tava esquecendo, ó, eu ia terminar o vídeo e eu não ia falar sobre isso. E uma coisa muito importante é que às vezes sempre quando a gente tá vamos dizer assim, colocando o nosso ego acima de tudo, quer dizer que a gente tá colocando nós mesmos acima de tudo, acima de Deus, acima de outras pessoas. E quando a gente faz isso, a gente não tá vendo nossos próprios erros. Isso é muito interessante, por quê? Porque às vezes, sabe aqueles momentos que a gente falha toda hora? Quando a gente tá colocando o nosso orgulho acima, isso quer dizer que a gente não tá vendo nossos próprios erros, nossas próprias ações. E é por quê? Porque assim, a gente tá se considerando tão bom, mas tão bom, que o erro só tá nos outros, não na gente. E isso é o que o ego acaba fazendo. Ele nos dá tanta, de certa forma, autoconfiança, nos deixa tão orgulhoso, nos deixa tão vaidoso, que ele acaba dando a entender que tudo nessa vida aqui, tudo nessa vida é muito mais importante. Na verdade, que você é mais importante que tudo nessa vida, né? E isso nos faz, não só você, quanto a mim, quanto outras pessoas, faz a gente fechar os nossos olhos para o que realmente importa, para o que realmente faria sentido a gente olhar, que são os nossos erros, são os nossos pecados, a gente se redimir e criar bons frutos, criar boas ações. É assim que se cria bons frutos, é olhando os nossos erros e começando a fazer uma plantação boa, uma plantação segura, para a gente no final receber tudo aquilo que a gente plantou, porque ninguém, pessoal, ninguém planta abacate e colhe melancia. A gente sabe isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui. Isso, pessoal, acaba, como eu já mencionei, nos acaba dando tanta autoconfiança em nós mesmos que a gente não reconhece que Deus está acima da gente, que a gente não deixa o nosso lado espiritual ele funcionar, ele, vamos dizer assim, a gente precisa se esvaziar para Deus entrar. Mas quando a gente está com o ego acima, a gente está preenchendo o nosso coração, a gente está preenchendo a nossa mente, o nosso corpo, que é o templo do Espírito, com um ego, com coisas supérfluas, com coisas que a gente não vai levar para o reino dos céus, tá bom, pessoal? Então, a gente não pode ser aquele servo preguiçoso que vai voltar para Deus sem nada, porque Deus nos deu uma vida, Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma alma, e a gente não pode voltar para Ele sem nada nas mãos. Porque, pessoal, o muito interessante é que Jesus Cristo já falou sobre isso.
Não ajunteis tesouros na terra, para que a traça nem a ferrugem não os corroem, mas ajunteis tesouros no céu, onde não haverá ladrão, não haverá nada. Então, uma coisa interessante, pensei que alguém estava vindo ali. Uma coisa interessante nisso é que não é que a gente não tem que focar na vida terrestre aqui, que a gente tem que deixar de lado, né? Tudo, que a gente não deve buscar construir, mas a gente tem que buscar construir ao lado de Deus, pessoal, colocando Ele acima de todas as coisas, porque os dois maiores mandamentos de Jesus Cristo é este: amar a Deus acima de todas as coisas, certo? E também amar o nosso próximo, que é os 2 mandamentos. É como se fosse um resumo dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, né? Que Jesus Cristo ele fala que ele não veio para passar por cima dos mandamentos que Deus deu a Moisés. Ele veio para, vamos dizer assim, colocar mais, vamos dizer assim, colocar mais coisas. Porque ele fala, né, que, pô, no Antigo Testamento, se eu não me engano, na ação que você fazia, você pecava. E aí Jesus Cristo vai falar, só de você pensar, você peca. Então isso é muito importante, porque ele queria nos mostrar, né, que não está somente nas nossas ações, os nossos erros, mas que está também na nossa mente, no nosso modo de pensar. E é exatamente a intenção desse vídeo aqui, o nosso modo de pensar, a forma como é nos ensinada. E que a gente precisa voltar para Deus não como um servo mau e preguiçoso, mas como um servo bom, um servo corajoso, que ajuntou coisas no céu, que vai voltar para Deus com uma alma cheia de vida, fez coisas boas, foi bom e também focou no espiritual, porque a salvação, de certo modo, ela é individual, pessoal. Não tem como você salvar alguém, só Deus pode fazer isso e ela mesma, porque Deus nos deu a oportunidade com Jesus Cristo, tá bom? Eu realmente espero que esse vídeo aqui chegue em bastante pessoas, porque esse vídeo aqui, pra mim, ele é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais a forma como a masculinidade ela tá sendo passada para os homens. Hoje em dia tem muito homem que coloca o ego acima de tudo, só por conta que é masculino e tal. E se você acaba não colocando o ego acima de tudo, muita pessoa vai te criticar, vai falar que você não é homem e tudo mais. Mas não coloque o ego acima de tudo, tá bom? Passe por cima do seu ego. Essa é a mensagem do vídeo. Eu gostaria, pessoal, que vocês deixassem aí nos comentários, tá bom? A opinião de vocês sobre esse vídeo. Se isso aqui realmente fez sentido, se isso aqui não fez sentido pra você. Se você achou que isso aqui foi uma coisa que, de certo modo, não dá pra aplicar, que não tem como a gente conseguir raciocinar sobre isso. E eu gostaria dos seus comentários aí, tá bom? E de coração, pessoal, eu gostaria que vocês, por favor, deixem um like aí de vocês, se inscrevem aí no canal, porque isso vai me incentivar a fazer vídeo e trazer mais vídeo aqui para este canal, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, e vou encerrando esse vídeo aí, e falou!